Se você quiser saber o que são indicadores de RH estratégico, eu recomendo que você fique nesse vídeo até o final. Olá, eu sou o Alessandro, esse é mais um vídeo aqui na RH Academy e nesse vídeo eu vou te ajudar a entender, a conhecer 6 indicadores que eu acredito que são indicadores para RHs estratégicos de verdade. Se é a sua primeira vez aqui no RH Academy, lembre-se de se inscrever, ativar as notificações para não perder nada e também nós estamos tanto aqui no YouTube quanto no Spotify, você pode acompanhar esse conteúdo por lá também, nesta outra plataforma, tá? Mas vamos lá para o conteúdo que é o que interessa aqui no RH Academy. Quando a gente fala de indicadores de RH, nós estamos falando de métricas que elas são usadas para a gente avaliar se aquilo que o RH está fazendo, as iniciativas, as práticas, etc., elas estão alcançando, contribuindo para os objetivos de negócio da empresa. Então, indicadores de RH estratégico, eles nos ajudam a identificar o que aconteceu num período passado e nos dão condições de tomar ações mais assertivas, mais focadas para melhorar o resultado no futuro. O que não são indicadores de RH estratégico? Eles não são números num slide ou números numa planilha de Excel que a gente informa lá só para cumprir uma rotina. É bem diferente, né? Os indicadores de RH estratégico que eu vou propor aqui, eles nos proporcionam tomar ações assertivas, não só informar números numa planilha. Mas agora a gente deve estar chegando numa pergunta aí que é, Alessandro, legal, mas por que eu tenho que usar indicadores de RH na minha prática profissional? Eu tenho alguma sugestão para você, né? Eu acho que a primeira sugestão é que ao utilizar bons indicadores de RH, você vai ser capaz de ter uma visão, um entendimento dos impactos reais das ações que acontecem através do setor de recursos humanos na performance da empresa, na performance da pessoa, no desenvolvimento dessas pessoas, e isso vai permitir para você, profissional de RH, ter ações e intervenções muito mais inteligentes, muito mais práticas, tá? Esse é o grande objetivo de a gente utilizar alguns indicadores, tá bem? A maneira errada da gente utilizar indicadores, no meu ponto de vista, são implementar alguns indicadores porque a gente viu em algum lugar, inclusive esses indicadores que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo de hoje, eles podem não ser 100% úteis para você, então só implemente alguns indicadores que eu vou te mostrar aqui se forem úteis, porque essa é uma das maneiras erradas. A gente vê um vídeo, vê um material, acha legal o indicador e quer implementar na nossa prática de RH, sem ter esses indicadores integrados com os objetivos da empresa. Então, o grande lance aqui, quando eu estou falando de RH estratégico e indicadores de RH estratégico, é que eu preciso medir aquilo que de fato contribui com o desenvolvimento da empresa e, obviamente, com o desenvolvimento das pessoas, tá? Então, por favor, se você quer implementar um indicador aqui porque você achou bacana, não implemente, tá? Se você achou legal, só implemente os indicadores que eu vou te mostrar se eles contribuírem com a sua atuação profissional e com o desenvolvimento das pessoas e da empresa, porque aí a gente tem essa integração. A maneira certa, obviamente, é a gente selecionar esses indicadores e entender como os indicadores de RH vão contribuir com as metas da empresa, né? E garantir o desenvolvimento das pessoas e tudo mais. Então, isso aí é muito, muito, muito importante a gente entender qual é o jeito certo e qual é o jeito errado de se utilizar indicadores de RH estratégico. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Você está gostando desse conteúdo? Se a resposta for sim, considere se inscrever e ativar as notificações. E também eu gostaria que você me contasse aqui nos comentários qual é a sua dúvida sobre indicadores de RH ou indicadores de RH estratégico. Pergunta aqui que eu vou tentar te ajudar da melhor maneira possível. Daqui para frente o que a gente vai ver? Eu vou te apresentar 6 indicadores de RH estratégico, onde a gente vai ter o nome do indicador e o termo em inglês, porque às vezes é mais fácil da gente encontrar informações em inglês do que em português sobre esses indicadores. Eu vou te apresentar a fórmula que você pode utilizar para realizar os cálculos desse indicador. E eu vou te apresentar também uma descrição, que é basicamente para que serve aquele indicador, o que ele faz, no que ele te ajuda, tá? Eu imagino que com essas 3 informações você possa tomar uma boa decisão se você implementa ou se não implementa esses indicadores aí na sua prática, na sua empresa. E o primeiro indicador que eu quero trazer aqui, ele é um indicador de tempo para contratar, também conhecido como Time to Hire. E para que ele serve, né? Ele basicamente vai medir, ele vai contar
o número de dias entre o momento em que uma vaga foi aberta até o momento em que ela foi fechada, ou seja, a pessoa que foi selecionada aceitou a oferta de trabalho e veio trabalhar na sua empresa. Esse indicador ele é bem importante porque ele vai te ajudar a avaliar a eficiência do seu processo de recrutamento. E a fórmula para calcular esse tempo para contratar nada mais é do que você contar em dias quantos dias levaram, quantos dias demoraram desde o dia da abertura da vaga até o dia do aceite da proposta pelo candidato que foi selecionado. Então a gente tem duas fórmulas, ou eu conto do dia que eu abri, sei lá, dia 1º desse mês, e a vaga fechou no dia 25 do outro mês, eu conto essa quantidade de dias, ou eu posso pegar a data do aceite da oferta do meu candidato, daquele candidato que foi selecionado, e diminuir da quantidade de dias da data de abertura, tá? Então você pode fazer isso dessas duas formas. Esse indicador ele é bem interessante porque vai te ajudar a ir melhorando o seu processo de contratação e reduzindo a lacuna de tempo entre a abertura da vaga e o fechamento da vaga, né? O indicador número 2 é o custo para contratar, também conhecido em inglês como cost per hire, tá? E a fórmula para você calcular esse indicador é você somar todos os custos internos, tudo aquilo que custou, que saiu do bolso da empresa, horas da pessoa envolvida, recurso, tempo, sei lá, mensalidade de plataforma, mais os custos externos, porque eventualmente você pode precisar contratar uma assessoria, hunting, algumas avaliações ou testagens de empresas ou pessoas especializadas. Isso entra nessa conta de custo para contratar e você divide pelo número total de contratações no período. Alessandro, quero saber qual foi o meu custo para contratar em uma semana. Então você vai somar, né? Você vai precisar fazer uma divisão desses custos, diluir esses custos em dias, multiplicar por 7 e dividir esse valor pelo total de contratações na semana. Alessandro, eu quero fazer a cada 15 dias. Mesmo raciocínio, mas ao invés de ser a cada 7, você faz a cada 15, a cada mês, a cada semestre. Então por isso eu coloquei aqui contratações no período, número de contratações no período. O mais normal, o mais usual é a gente fazer essa conta mês a mês para acompanhar qual é o custo, quanto está custando cada contratação, ou na média, né? Quanto está custando cada uma das contratações ao longo do mês. Para que ele serve esse indicador? Esse indicador ele vai somar todos os custos internos e externos e ele vai te ajudar a otimizar o seu processo de contratação. Então você vai ter um dado aí, sempre que você conseguir trabalhar para otimizar esse recurso, melhorar a utilização desse recurso, né, ou ainda diminuir o custo por contratação, significa que o seu processo de contratação está melhor, está mais eficiente e você consegue estratificar por custo e saber onde vale a pena você tomar alguma ação preventiva para melhorar esse número. Então, custo por contratação pode, de novo, né, pode fazer sentido para você e é um indicador de RH estratégico que eu acredito que é bem útil, tá bem? Já o indicador número 13 é o conhecidíssimo turnover ou rotatividade. Esse eu acho que sempre vai estar entre os indicadores de RH estratégico, no meu ponto de vista, porque contratar e demitir custa caro para a pessoa e para a empresa também, tá? Então, sempre que a gente puder melhorar a nossa eficiência de contratação e diminuir a rotatividade da empresa, automaticamente eu estou baixando esses custos, eu estou melhorando a minha eficiência enquanto profissional, enquanto área de RH. Então, rotatividade, turnover, ou turnover também, né? Ela faz muito sentido. E a fórmula para calcular isso é basicamente a gente somar, né? Identificar o total de desligamentos no período, dividir pelo número médio total de empregados no período e multiplicar por 100, porque aí eu vou ter em percentual esse número. E ele ajuda a avaliar a rotatividade da empresa, tá? E aqui vale muito a pena a gente fazer uma estratificação. O que eu quero dizer com estratificação? Eu estou querendo dizer que a gente pode estratificar esse indicador por faixa etária, por setor, por cargo, por senioridade, por localidade, por formação da pessoa, por liderança. Quando a gente consegue fazer essas estratificações, né, dividir esse indicador em outras categorias, a gente começa a tomar melhores decisões porque a gente começa a entender melhor o cenário. Se eu vou olhar apenas a rotatividade pela rotatividade, ela é um número que ela me diz o que aconteceu no passado. Agora, mas por que gerou esse número, né? Ou melhor, qual é a faixa etária
que tem uma maior probabilidade de ter uma rotatividade alta. Então a gente vai olhar isso no detalhe. Depois que a gente identificou isso, a gente vai a fundo nesses detalhes para tentar atuar para diminuir a rotatividade nessa faixa etária. Para tentar diminuir a rotatividade por setor, por liderança, por formação, por área e assim por diante. Então a gente tem uma série de possibilidades de atuação com esse indicador de rotatividade e de turnover. O indicador número 4, ele é um indicador que eu vejo poucas empresas utilizando, pouquíssimas na verdade, né? Que é a receita por colaborador. Então a receita por colaborador, a fórmula da gente calcular é basicamente a gente pegar a receita da empresa, ou seja, o quanto entrou de dinheiro no caixa da empresa, o quanto a empresa vendeu, qual foi a receita dela, dividir pelo número total de colaboradores. E aí a gente vai ter uma receita por colaborador. Por exemplo, digamos que sua empresa teve uma receita, melhor dizendo, né, de R$100 mil nesse mês. E a empresa tem 10 funcionários. Então, 100 mil dividido por 10 dá R$10 mil de receita por funcionário. Será que é bom? Será que é ruim? Eu não sei, porque esse indicador ele ajuda a gente a entender a eficiência geral da empresa em gerar receita por colaborador contratado. E ele vai começar a fazer sentido depois de uma série de medidas mensais. Então ele acaba sendo útil para a gente comparar períodos de produtividade ou produtividade e eficiência ao longo de um período de tempo. Ou ainda a gente pode comparar esse mesmo indicador com outras empresas do setor. Alessandro, mas como é que eu tenho acesso aos dados das outras empresas do setor? Não é tão simples assim, né? Para empresas que estão listadas na Bolsa de Valores, você consegue ter acesso a essa informação. Agora, se a empresa não está listada na Bolsa de Valores, você não vai ter acesso a essa informação, porque o seu concorrente não vai abrir qual foi a receita dele no mês e quantas pessoas ele tem contratadas para te passar esse indicador. Então, você vai precisar, talvez, adaptar esse indicador e muito mais fazer um comparativo da sua atuação da própria empresa com ela mesma ao longo do tempo para ver se a receita por colaborador aumenta, tá? Sempre que possível, quanto maior for a receita por colaborador, melhor tende a ser a eficiência e a produtividade de uma organização. Eu acho que ele é um bom indicador para se medir, para se utilizar. Já o indicador número 5, que é o custo por aluno ou custo por participante, ele é um bom indicador de treinamento e desenvolvimento. E basicamente esse indicador ele vai te ajudar a entender se você está utilizando bem o recurso de treinamento e desenvolvimento, os valores, né? Se você está usando bem o dinheiro que você tem destinado para treinamento e para desenvolvimento. E a maneira de você fazer essa conta é você pegar o valor total investido em treinamento num determinado período e dividir pelo número total de participantes do treinamento. Você vai ter um número lá de custo por aluno ou custo por participante. De novo, sempre que esse custo for menor, tende a ser melhor utilizada a verba para treinamento e desenvolvimento. Só que treinamentos de alta qualidade, altíssima qualidade, custam mais caros do que treinamentos de baixa qualidade. Então esse é um indicador para a gente ficar de olho com muito cuidado, porque eu posso ter um custo por aluno muito baixo, significa que eu estou gastando pouco por pessoa, mas eu posso ter uma qualidade de treinamento muito ruim. Tá? Então esse é um ponto aí que a gente precisa levar em consideração. Eu acabo utilizando esse indicador sempre para mostrar as possibilidades, por exemplo, de uma turma de treinamento. Alessandro, eu contratei um instrutor lá para treinamento e eu posso ter até 20 participantes na turma desse instrutor, porque a gente acordou em contrato isso. Só que, de fato, eu só consegui incluir 10 participantes, ou seja, o seu custo por aluno foi alto, porque você tinha espaço, tinha capacidade para 20, mas utilizou só 10. Então, esse pode ser um indicador também que ele te ajuda a otimizar o recurso, caso você contrate treinamentos aí, vamos pensar assim, que custam caro por natureza, né? Então, quanto mais pessoas treinadas, melhor, e obviamente isso vai acabar reduzindo aí o seu custo por aluno e melhorando o desempenho dessas pessoas. Então, esse é um bom indicador aí, acho que vale a pena você ficar de olho nele, tá? E por fim, um outro indicador que se chama efetividade da liderança, tá? E a efetividade da liderança, ela não tem uma fórmula única, tá? Ela geralmente, a efetividade da liderança, ela é avaliada através de pesquisas, feedback 360, tá? Ele não tem uma fórmula única, mas esse indicador, ele pode te ajudar
se você incluir outras métricas, por exemplo, de engajamento das pessoas, e você avalia esse engajamento por setor. Cada setor tem um líder e, em teoria, né, as pessoas que estão mais engajadas tendem a ter uma melhor relação com a liderança, e a liderança tende a ser mais efetiva. Tá? Então a gente precisa utilizar isso aí. Um outro item que a gente pode utilizar, né, para medir a efetividade da liderança é a rotatividade por setor ou por líder. Quanto maior for a rotatividade por líder, em teoria, né, menor tende a ser a efetividade da liderança. Quando você começa a olhar para a efetividade da liderança, você vai ser capaz de identificar realmente quais são as necessidades de treinamento desses líderes nos seus diversos setores. E aí você consegue atuar de uma maneira mais assertiva quando a gente está falando de desenvolvimento de líderes, tá bem? Então esses eram os 6 indicadores para um RH estratégico de verdade. Eu espero realmente que você tenha gostado desse conteúdo e conta para mim aqui nos comentários o que você achou e se você quer saber mais sobre indicadores de RH estratégico, tá bem? Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e nos acompanhar em todas as redes sociais e também acesse o rhacademy.com.br, conheça o nosso programa de consultoria, nossos programas de treinamento, desenvolvimento e a nossa plataforma de educação, tá bem? Eu te vejo no próximo conteúdo, até mais, tchau!